Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje nós vamos conversar com a Milene Dark. A Mirlene, ela é psicóloga na clínica Leve Viver, ela é especialista em constelação familiar, psicogenealogia, traumas. Hoje nós vamos conversar com a Milene Dark sobre ciúmes e eu já vou fazer a primeira pergunta para a Milene. Milene, qual é a definição de ciúmes? Patrícia, o ciúme, ele é um sentimento humano e ele é o medo, a grosso modo, né? Ele é o medo de perder o outro, de não ter o ciúme, o sentimento do outro como você gostaria que fosse. Porque às vezes o outro tem um sentimento com você de amor, de troca, mas você não percebe o sentimento do outro. Então, às vezes o ciúme pode ser uma idealização do tipo do amor que o outro deveria ter com você, uma postura que o outro deveria ter com você, mas que você não percebe o que ele pode dar a você. Então você cria ali, dentro de uma ilusão, uma idealização, isso no exagero, né? Um medo de perder aquela pessoa. Todo sentimento é super bem-vindo, desde que ele esteja numa colherada amena e boa, num bom tempero para aquilo que é da relação. O ciúme, ele acontece apenas em relações conjugais, Milene? Não, o ciúme não acontece apenas em relações conjugais. O ciúme pode acontecer entre irmãos, o ciúme pode acontecer entre amigos, entre amigas, entre primos. O ciúme, ele é advento do ser humano. Então ele pode estar em todas as relações. Comumente a gente vê mais, ou é mais comum no senso comum, a gente ouvir falar mais do ciúme nas relações conjugais, mas está em todas as relações. O ciúme é ou pode se tornar uma patologia? Patrícia, essa pergunta é excelente. Sim, o ciúme ela pode se tornar uma patologia. O ciúme, quando está exagerado demais, grande demais, ele pode trazer ideações, pode trazer delírio persecutório, pode trazer delírio e a pessoa começar a sair da realidade, dissociar e ir para um medo de perder aquele outro ou para idealizações que o outro está fazendo isso, imensas, onde a pessoa dissocia da realidade. E isso sim pode trazer uma patologia grave que deve ser olhada tanto com um psiquiatra também quanto uma terapia. Milene, eu gostaria que você nos explicasse essa frase: o ciúme como efeito de um emaranhamento sistêmico. O ciúme, ele pode ser de um emaranhamento sistêmico. O que seria isso? Todos nós somos um indivíduo que viemos de uma família de origem e podemos, dentro de uma relação conjugal, criar uma outra família que a gente chama de família atual. Então o ciúme ele pode vir de um emaranhamento sistêmico. O que pode ser, por exemplo? A grosso modo, porque a gente precisaria de um pouco mais de tempo para explicar isso tudo para vocês, mas a grosso modo poderia ser uma repetição de uma relação dos pais, e aquela pessoa achar que isso é natural e repetir. Pode ser algum ancestral excluído daquele sistema por ser muito ciumento, por ter tido uma tragédia, por ter acontecido algo na família e ele está repetindo aquele padrão de uma forma mais criativa no sistema atual dele. Então sim, o ciúme pode ser um emaranhamento sistêmico, mas nem sempre é um emaranhamento sistêmico. Então a gente tem que ver caso por caso. Pode ser um emaranhamento sistêmico, me embolei aqui, tá vendo? Até eu me emaranhei. Pode ser um emaranhamento sistêmico, como também pode ser uma patologia desenvolvida por insegurança, por medo, ou pelo próprio medo do abandono. Milene, nós podemos associar o ciúme com a baixa estima e com a falta de confiança em si? Sim, Patrícia, o ciúme pode também estar correlacionado à estima, né? A baixa autoestima. Uma pessoa que não tem estima por ela é uma pessoa que não gosta do jeito que ela é.
E muitas pessoas, mesmo não gostando do jeito que ela é, não fazem nada para mudar isso. Então, por exemplo, se eu tô acima do peso, com sobrepeso, e eu não gosto disso, então aquilo vai me deixar com uma estima baixa, vai fazer com que eu me feche, vai fazer com que eu não lide com as situações, não esteja em público, não saia, não fique bonita, não cuide de mim, e isso vai ter um efeito direto na relação. Eu escuto muito dos casais, às vezes, mulheres falando assim, o meu marido, o meu namorado, ele falou que eu tô gorda, e ela fica super chateada, lógico, ficaria chateada, com certeza, mas aquele ponto é um ponto importante pro homem, por exemplo. Então a mulher já começa a ficar desconfiada, chateada, e assim ela vai desenvolver uma transferência daquilo que ela precisava fazer, cuidar da estima dela, buscar recursos, ferramentas para cuidar da estima dela, e assim estabelecer uma troca dentro de uma realidade, né? E isso é muito importante. O medo da rejeição pode ser um gatilho para o ciúme e esse medo pode afetar o comportamento da pessoa? Patrícia, essa pergunta é sensacional. O medo da rejeição pode ser um gatilho? Pode. Mas a gente tem que ficar atento, por quê? O medo do abandono, o ciumento é aquele que tem o medo do abandono. Então ele já tem o medo da rejeição. Então o ciumento inconscientemente vai buscar uma forma de achar situações onde vai existir esse ciúme para que ele possa sair da relação e não ser abandonado. Ele abandona para não ser abandonado. Então, a grosso modo, o ciumento busca no outro uma culpa. E aí é mais fácil o outro ser culpado do que eu olhar para as minhas questões, pode ser advindas, né? Da infância, de estima baixa, de uma depressão, uma série de coisas que a gente precisa olhar, porque é caso por caso, e aí eu culpo o outro para eu poder sair da relação. Então, sim, o medo da rejeição pode ser um gatilho, mas é mais fácil eu abandonar do que eu ser abandonada. Traumas de infância podem gerar adultos ciumentos, Milene? Traumas de infância podem trazer seres humanos inseguros. Por quê? Porque não tem continente, né? Não tem limite claro. Então ele pode ser um doador ou ele pode não doar nada, que é só receber. Então com esses traumas que não são vistos e que viraram traumatizações, porque trauma é diferente de traumatização, um trauma ele pode ser olhado e não se transformar em uma traumatização. Uma traumatização é aquilo que fica guardadinho, e aí eu vou repetir padrões. E sim, uma traumatização pode fazer esses seres humanos, fazer um ser humano, um adulto inseguro, e com essa insegura convidar esse monstro dos olhos verdes, como diz Shakespeare, para estar presente na relação. Mas temos que olhar, porque não é só isso. Dentro dessa traumatização, a gente também precisa ver o contexto que está inserido, e toda a relação tem uma interação. Na terapia, a gente vai mais cuidar de você e da sua postura em relação ao outro, mas sempre tem uma interação dos dois, né? E a gente precisa trabalhar isso com muito carinho e olhar o que é dessa traumatização para que possa, sim, ser liberado. E trauma tem cura. Podem buscar, porque trauma tem cura. Eu acredito que muita gente já deve ter ouvido a frase: o ciúme é o tempero da relação. Quando esse tempero passa da medida, quais os danos ele pode causar, Milene? Ai, Patrícia, tem umas frases assim no dito popular que eu tenho um pouquinho de medo, né? Trazendo até o medo aí, né? O ciúme é o tempero da relação. Eu tenho um pouquinho de medo dessa frase, porque na realidade o tempero da relação é o respeito, o tempero da relação são as trocas dignas, o tempero da relação são dois adultos inseridos ali e não uma criança e um adulto ou duas crianças. Eu acredito que essa frase é mais de um dito popular e a gente tem que ter certos cuidados para que isso não vire uma crença e a gente convide esse ciúme, esse jogo a entrar numa relação e aí virar um código daquele casal e isso ser prejudicial.
Então, esse dito popular eu tenho um pouquinho de receio. Eu acho que tem outros temperos mais deliciosos, mais gostosos, que podem fazer da relação muito mais saborosa, podem somar, podem ir além do que o ciúme, né? Ciúme tem cura ou tratamento? Patrícia, ciúme tem cura. Tudo que a pessoa se predispõe a trabalhar, a olhar com muito carinho para a postura dela, tem uma forma de ser lapidada. E nós, seres humanos, sempre queremos pertencer. E mais do que pertencer, a gente também quer ser visto. E mais do que a gente ser visto, a gente está aqui para aprender. Sempre para aprender. Então, o ciúme pode ser curado. Basta que você, aquela pessoa, queira passar por essa trajetória, ir para esse resultado, buscar esse lugar. E, gente, toda a trajetória a qual você vai fazer, ela tem que ser divertida. E divertida aqui não é de palhaçada. Ela tem que ser divertida porque a gente tem que rir de certas dificuldades nossas, mas com muito respeito pela gente, porque a risada, ela nos cura. E a gente poder olhar para isso com muito, muito carinho e respeito, fazer dessa trajetória divertida e buscando sempre lapidar para o melhor. Então, sim, o ciúme tem cura desde que você realmente queira. Milene, vamos encerrar o programa com aquela dica maravilhosa para as pessoas que não conseguem ter controle sobre os ciúmes. Patrícia, eu acho que a primeira dica que eu diria é: acolha você, acolha o ser humano que existe aí, acolha a mulher que existe aí, acolha o homem que existe aí. Busque no seu sistema familiar aonde que isso está ligado, se é realmente um emaranhamento sistêmico. Busque recursos para que você possa olhar com muito carinho para a humana e a humanidade que existe em você. E mesmo você sendo ciumenta, tenha certeza de uma coisa: você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. E pode fazer da sua trajetória uma trajetória alegre, divertida e chegar num ponto onde você possa ter fluidez de vida, com trocas maravilhosas e realmente ter um homem, uma mulher, um amigo, uma amiga que faça trocas respeitosas com você e que você não precise convidar o monstro dos olhos verdes para estar nessa relação, e sim acalentar teu coração sabendo que você é uma pessoa boa e que pode ressoar isso para o mundo e com esse colorido estabelecer lindas relações. Foi um prazer, Patrícia, estar aqui com você. É sempre uma alegria. Foi um prazer estar com vocês, telespectadores. E um grande abraço, um carinho enorme por todos vocês. E até breve. Obrigada. Milene, um abraço para você. Foi maravilhoso conversar com você. Você abrilhantou o nosso programa, abrilhantou o SOS Convida. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. E não se esqueça, o nosso encontro está marcado toda quarta-feira, às 19h30. E eu, como sempre, espero por você. Um abraço. Até lá.